Você já misturou um biológico na calda, olhou para aquele tanque e ficou na dúvida, será que isso vai funcionar? Ou eu acabei de jogar dinheiro fora? Se você já passou por isso, esse episódio é para você. Olá, seja bem-vindo ao Bioagrotech, o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, sou biotecnologista e entomologista, caso você ainda não me conheça. E eu quis trazer esse tema para vocês hoje, porque vocês me pedem muito. Comentam lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não entrou, eu vou deixar o link também aqui na descrição do episódio. Toda terça-feira eu trago uma novidade da semana e toda quinta a gente discute algum problema que acontece aí no meio de vocês, no campo, enfim. É uma comunidade mesmo para a gente se conectar. Por isso, pessoal, o tema hoje é incompatibilidade. E olha, esse é um dos assuntos que mais gera confusão no campo. Porque quando um biológico não funciona, a primeira coisa que as pessoas falam é: esse biológico não presta. Mas muitas vezes o problema não é o biológico. E nem sempre é o biológico. Eu sempre falo disso para vocês sobre o básico bem feito. E a incompatibilidade é um desses básicos. É a mistura. Então bora entender isso de uma vez por todas? Inclusive, hoje eu estou uniformizada de Bioagrotech. Me conta, vocês querem que eu deixe uma camiseta de Bioagrotech lá na minha loja, na Libellum, para vocês? Inclusive, vocês têm 10% de desconto, tá? Com o cupom Bioagrotech. Eu desenvolvi as gola polo e uma camiseta campo para você, que é uma camiseta UV de compressão. Tá sensacional. Vai lá conferir. Bom, pessoal, voltando. Por que a incompatibilidade importa tanto? Antes de entrar nos tipos de incompatibilidade, eu preciso que você entenda por que isso é tão crítico para os biológicos especificamente. Um químico convencional, por exemplo, um fungicida sintético, ele é uma molécula estável, resistente. Se você errar o pH da calda, você pode perder um pouco da eficiência, mas a molécula ainda continua lá. Um biológico é um ser vivo. Uma estrutura biológica depende de condições específicas para funcionar. Pensa bem, o tricoderma é um fungo. O metarrhizium também é um fungo entomopatogênico. O baculovírus é um vírus. O bacillus é uma bactéria que também possui esporos. Todos são micro-organismos vivos. Cada um desses tem uma fragilidade diferente. E quando você mistura no tanque sem pensar, você pode estar matando o organismo antes mesmo dele chegar na planta ou dele chegar no inseto, enfim. E aí você vai lá, aplica e o resultado é zero. E aí fala, o biológico que não funciona. Não, gente. O que não funcionou foi a aplicação. E pode ter acontecido algo muito comum, uma questão de incompatibilidade. Se isso já acontece com uma mistura de mancozeb, 2,4-D com glifosato, imagina com os biológicos. Então agora vamos entender os 3 tipos mais comuns de incompatibilidade. Quando a gente fala de incompatibilidade no geral, existem 3 grandes categorias. A gente vai falar pensando em biológicos, tá? Porque tem pensando em químicos também, enfim. Mas eu quero focar com vocês aqui no biológico, que é o intuito desse podcast. A primeira é a incompatibilidade química. Por exemplo, quando um produto químico mata ou inativa diretamente um organismo, um micro-organismo. A incompatibilidade física, que é quando a mistura no tanque cria uns problemas antes mesmo de você aplicar, que é precipitação, separação de fases, entupimento de bico, que é o terror do campo, né? Que a gente chama aí de talhar a cauda. E a incompatibilidade biológica, que é o terceiro caso. Na química, por exemplo, para vocês terem uma noção, é quando 2 moléculas, ao serem colocadas juntas, elas se modifiquem, né, e formem uma nova molécula. Isso a gente pensando em produto químico. Agora, quando a gente fala de micro-organismo, ao serem misturados ali, eles vão competir entre si e se prejudicar mutuamente. Porque quando entram em contato, eles têm a possibilidade de se ajudar juntos, de se machucar, né, se darem algum problema ali em contato com os 2, ou até mesmo não ter reação nenhuma. Então, pode acontecer esses 3 tipos de caso ali dentro da cauda. E é isso que eu quero alertar vocês com esse episódio. Eu vou falar de cada um deles e vou dar exemplos práticos também. Os que eu vejo no campo, o que a gente vê com mais frequência e nas dúvidas também que chegam até a gente. A incompatibilidade química é a mais conhecida e também a mais estudada, mas ainda assim é onde a maioria dos erros acontece. A incompatibilidade química acontece quando o ingrediente ativo, um inseticida, um fungicida, um herbicida, tem um efeito tóxico direto sobre o organismo biológico. E aqui tem uma coisa importante que eu preciso que vocês entendam. Nem todo fungicida é incompatível com um fungo benéfico, por exemplo. Isso é um mito. Por exemplo, eu vou falar de casos que a ciência já documentou bem.
O tricoderma, ele é altamente sensível a alguns fungicidas específicos. Tebuconazol isolado, tem que evitar. Tiofanato metílico isolado, evitar também. Mancozeb é incompatível. Mas esse tricoderma convive muito bem com azoxastrobina, com piraclostrobina, em doses normais, tá, gente? Com vários herbicidas aí, glifosato, atrazina, mas claro, isso depende muito da cepa. Eu vou citar alguns exemplos para vocês, mas o ideal é sempre pedir a tabela de compatibilidade da sua empresa parceira de biológicos. Esse episódio é só para te dar uma noção de como que funciona e quais os cuidados você deve tomar aí no campo. Inclusive, se você tem uma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. Comentem, gente. Eu tô aqui na frente de um celular, esperando que vocês entendam o que eu tô falando, então interaja comigo também. A Sofia que edita esse episódio maravilhosamente. Beijo, Sophie. E já aproveita para comentar e dar 5 estrelas se você estiver no Spotify. Ativa o sininho para receber as notificações, tá aí no YouTube também, para que esse conteúdo consiga chegar em mais pessoas interessadas no assunto e para que eu possa trazer para vocês mais novidades. Isso vai me impulsionar também. Mas voltando, então, o que define se o meu biológico com o químico vai ser compatível ou não? 3 fatores principais. O primeiro é o mecanismo de ação do químico. Os fungicidas que atuam inibindo a síntese de ergosterol, como os triazóis, por exemplo, tendem a ser mais problemáticos para fungos benéficos, porque o ergosterol ele está presente na membrana dos fungos em geral. Faz sentido isso, né? Segundo, a concentração. Isso é muito importante e muito pouco falado. Um produto ele pode ser compatível em doses normais e ser incompatível em doses altas. O óxido cloreto de cobre é um exemplo super clássico. Moderadamente compatível em doses normais com o tricoderma, mas incompatível em altas concentrações. Terceiro, a cepa específica. Como eu já comentei com vocês, esse é um ponto que pouca gente leva em consideração. Dentro da mesma espécie, existem cepas diferentes que podem ter sensibilidades completamente diferentes. 2 produtos de Beauveria bassiana podem ter perfis de compatibilidade muito distintos, porque eles usam cepas diferentes, entendeu? A gente tem um episódio específico sobre cepas. Se você ainda não conhece, não está muito habituado a esse tipo de linguajar dos biológicos, escuta esse episódio, eu sei que ele vai poder te ajudar. E pessoal, o cobre, eu vou falar de cobre aqui porque é um caso especial. Produtos à base de cobre são problemáticos para praticamente todos os biológicos à base de fungos. O óxido cloreto de cobre, o hidróxido de cobre, sulfato de cobre, eles têm uma ação fungicida e bactericida. E é bastante ampla. É quase uma regra geral. Você tem cobre, cuidado com o biológico junto. Existe uma lista enorme de combinações compatíveis, incompatíveis, produto por produto, organismo por organismo. E olha, essa lista faz parte do nosso curso de manejo biológico na cultura da soja. Eu vou falar mais sobre isso no fim do episódio, mas se você tá com curiosidade e já quer conferir, eu também deixei o link na nossa descrição do episódio. Incompatibilidade física é o segundo caso. Esse é o tipo que as pessoas menos falam, que é o que causa muito problema, e é um problema silencioso. Eu até escutava no campo que esse problema era um dos mais fáceis de resolver porque você não ia trazer um problema para o campo. Na verdade, você não ia levar o problema para o campo, porque a incompatibilidade dá ali e você precisa resolvê-la na hora. E o que pode acontecer nessa incompatibilidade física? Precipitação. Os componentes eles se separam e formam grumos ali, ou sedimentos, né, na parede do tanque. A separação de fases. A calda fica com uma camada de óleo por cima e água embaixo. Gelificação, que a mistura ela engrossa de um jeito que ela vai entupir o bico. Mancozeb é um caso clássico, né? Quem trabalha aí com isso já sabe que acontece muito. Outra questão muito complicada, espuma excessiva, que atrapalha a aplicação e o volume de calda. Além de ficar algo super complicado ali para você limpar depois do tanque, né? Inclusive, lá no nosso curso também, eu deixei uma ordem de aplicação para vocês seguirem e terem menos problemas em relação à aplicação. Tem um grande vilão disso tudo, gente, que é o pH da calda. Esse número pequeno que faz uma diferença enorme. Cada organismo tem uma faixa de pH em que ele sobrevive e se mantém viável. O Bacillus, por exemplo, ele prefere um pH entre 5,5 e 7,5. O tricoderma, entre 5,5 e 7. O baculovírus, que é algo muito diferente, é fora da caixa, entre 5 e 8,5. O vírus, ele se desnatura facilmente fora desse pH.
E aí entra um problema clássico de campo. Você mistura o biológico com um produto que tem um pH muito ácido ou muito básico, muito alcalino, e a cauda sai da faixa ideal. O organismo vai estressado para o campo ou até morto. Tem também a questão dos adjuvantes no campo. Eles são indispensáveis para aplicações com bioinseticidas, por exemplo, para ajudar a bovéria a grudar na quitina do inseto. Mas, por outro lado, alguns espalhantes adesivos catiônicos, aquele com a carga positiva, eles podem aderir à membrana celular dos micro-organismos e causar algum dano físico direto. Não é uma toxicidade química, mas é uma interação eletrostática que pode comprometer essa membrana. E os óleos? Os óleos vegetais geralmente são compatíveis com a maioria dos biológicos e até são recomendados. Inclusive, para bovéria e baculovírus são listados compatíveis, mas observe a concentração e a ordem de mistura, a ordem de adição no tanque também. Assim como eu não recomendo óleos minerais e óleo de limoneno junto com fungos entomopatogênicos. Mas a concentração importa muito nesse caso também. E uma dica prática, sempre adicione o biológico por último no tanque. Coloca a água, 40% ali, dilua os químicos, confere o pH, e só então você adiciona o biológico, porque isso vai minimizar o tempo de exposição às condições adversas. E por fim, vamos falar de incompatibilidade biológica. Ela acontece quando dois organismos se prejudicam mutuamente, quando aplicados juntos. Isso pode acontecer de formas diferentes. Antibiose direta, um organismo produz metabólitos que matam o outro. O bacillus, por exemplo, ele é famoso por produzir lipopeptídeos, iturina, surfactina, fengicina, que tem uma atividade antifúngica. A gente fala muito disso, né? Principalmente no episódio de bacillus específico. Em concentrações altas, ele pode afetar os fungos benéficos que estão na mesma cauda. A competição por recursos, quando você mistura, por exemplo, um tricoderma com bacilos, em teoria eles são compatíveis e a ciência realmente confirma isso. Mas a aplicação conjunta tem que ter uma atenção maior, porque ambos vão colonizar a risosfera e podem começar a competir por espaço e nutriente. Isso acontece, pessoal, quando você compra um tricoderma às vezes de uma empresa e o bacilos de outra e não sabe como é que vai ser aquela mistura. Por isso que até as empresas comentam que, comercialmente é até melhor para eles que você faça aplicação de bacilos junto com o tricoderma da mesma empresa, que eles sabem que não vai ter incompatibilidade biológica. Se a sua área é grande, você utiliza ou você tem um farm, avalia. É super prático o teste que se faz no laboratório para ver se tem compatibilidade ou não. E isso é algo importante também para vocês. Eu nem ia falar isso no episódio, mas eu também vou comentar. Existem dois tipos principais que as pessoas avaliam isso em laboratório. A primeira é colocar em placa de Petri, jogar o produto ali no fungo e ver se vai matar ou não. E a outra, que eu acho mais interessante, eles simulam a cauda ali no laboratório, colocam os produtos químicos que você vai utilizar e aí eles vão plaquear aquilo para ver se o micro-organismo vai crescer na placa. Esse é o mais interessante. Então, se você está com dúvida, sua área é grande, você usa muito biológico, faça esse tipo de teste. O que pode acontecer também ali? Parasitismo. O tricoderma é um micoparasita. Ele vai atacar os fungos patogênicos. Dependendo da situação, pode ter uma interação indesejada aí com outros fungos benéficos presentes na cauda e esse é um cuidado que você pode tomar também. Entender qual a concentração que você está usando, como que você está usando. Agora, o que mais me interessa nesse bloco é falar sobre as combinações que funcionam bem juntas. Porque a incompatibilidade biológica não é uma regra aqui, é uma exceção. Muitas combinações são sinérgicas, ou seja, elas se ajudam. Bacilos com tricoderma, que é compatível, mas relembrando aí o que eu falei para vocês, observem, façam teste. Metarrhizium é compatível com bovéria, e também é uma ótima combinação para ampliar o espectro de controle de insetos. O grande ponto é, você precisa conhecer os organismos que você está usando, e a cepa, claro. Cada um tem um nicho, um modo de ação, uma sensibilidade. Jogar tudo junto sem conhecimento pode talvez trazer um desperdício para você. Mas tem uma outra questão que eu falei muito num vídeo viral aí do TikTok, é que em placa de Petri, eles se comportam de uma forma, eles vão ter uma competição. Quando a gente coloca no campo, cada um vai agindo no seu habitat. Então esse é o mais interessante, é realmente entender se é um produto de uma empresa idônea, se é um bom produto com uma concentração boa, se vai agir no seu inseto, entendeu? Então eu acho que tem outras bases para a gente se preocupar mais em relação a essa incompatibilidade biológica. Esse episódio não é para assustar vocês, tá, gente? É para deixar vocês atentos a misturas.
Então, resumindo o que a gente viu hoje, incompatibilidade química, o ativo mata o micro-organismo, conheça os mecanismos de ação, a concentração, a cepa, enfim, antes de fazer essa aplicação e essa mistura. A incompatibilidade física, que é a mistura no tanque, que vai criar as condições adversas ali, pH, adjuvantes, né, base óleo mineral, óleo de laranja, enfim. Ordem de adição, tudo importa. Incompatibilidade biológica, que são os organismos que podem prejudicar mutuamente, mas as combinações certas, elas são ótimas e são sinérgicas, ou seja, elas podem se ajudar. E agora eu preciso ser honesta com vocês. O que eu falei hoje é só a ponta do iceberg, porque quando você vai para o campo, você não está pensando nos conceitos gerais. Você está pensando, eu posso misturar esse tricoderma com um fungicida que a empresa recomendou? Ou essa bovéria, será que ela combina com o inseticida que eu vou aplicar junto? Para isso, você precisa de uma lista, produto por produto, organismo por organismo, com 3 categorias claras. Compatível, que você vai poder misturar, moderadamente compatível, que você vai deixar o mínimo possível junto na calda, e no máximo 3 horas, e incompatível, que você vai evitar a mistura. Percebendo essa dúvida tão grande no campo, e que muitos produtores não têm esse suporte das empresas de biológico, eu decidi compilar os dados que eu acompanhei durante anos e fiz uma lista de compatibilidade. E eu quero deixar claro que ela não substitui a lista do seu parceiro de biológico, mas pelo menos ela te dá um norte do que você pode usar, o que você não pode, quais os problemas estão ali na sua mão para você resolver na hora. Essa lista faz parte do nosso curso de manejo biológico da soja, como bônus exclusivo para quem adquiriu o curso. É um guia de compatibilidade completo, que avalia bacilos, tricoderma, bovéria, metarrhizium, baculovírus, com dezenas de outros produtos que estão sempre aí no campo com a gente. E também com algumas dicas técnicas de pH, temperatura, umidade, condições de aplicação. E é exatamente o tipo de ferramenta que você abre aí no campo em segundos antes de preparar a calda para ter uma noção se você pode ou não aplicar. Eu vou deixar o link aqui para vocês. O link também tá na bio do nosso Instagram, @bioagrotech.podcast, no TikTok também. Lá a gente tem outros bônus, que é o guia de rotação de culturas, o checklist de aplicação, o Delta T, até limpeza. Eu deixei algumas dicas para vocês, limpeza de pulverizador, por exemplo. Enfim, gente, preparei esse curso para a Isabela de 10 anos atrás, que queria entender de uma forma prática e descomplicada sobre como os biológicos funcionam. Tá muito completo, aproveita, clica lá, pelo menos para dar uma olhada. Te agradeço muito por ter ficado até agora aqui comigo. Se esse episódio foi útil para você, compartilha com quem trabalha com produtos biológicos, porque o conhecimento bom, ele não pode ficar guardado. Segue a gente lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, no LinkedIn, a gente está em todas as redes, para ficar por dentro de vários conteúdos que a gente faz para lá também, que são super diferentes. Eu te espero na semana que vem, quarta-feira, às 6 da manhã. Tchau, tchau.